Liderança de Juventude está promovendo uma série de sabatinas com candidatos da região do Vale do Paraíba para o cargo de deputado federal, com o objetivo de conscientizar toda a sociedade, mas principalmente o público mais jovem, que após realizar algumas palestras em algumas escolas da região, percebemos que os jovens têm se afastado um pouco, não têm demonstrado tanto interesse sobre o debate político. Então, estamos buscando levar essas informações para eles a partir dessas entrevistas. A entrevistada de hoje é a Poliana Gama. Poliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Então, dando início às perguntas, eu quero começar perguntando sobre a sua trajetória pessoal, né? E a sua trajetória profissional na política, e se você tem alguma experiência na área de gestão pública, se puder contar para a gente. Bom, então eu sou filha de professoras, minha família, um monte de tia professora, minha mãe professora, e eu cresci querendo ser professora, tá? Então a minha carreira profissional, ela tem, né, o magistério como uma carreira de uma certa forma consolidada. Eu sou professora da rede pública municipal de Taubaté. Também já lecionei no ensino superior, em algumas faculdades, em pós-graduação também. E fiz pós-graduações na área também minha, mas na área de gerenciamento de cidades, e mestrado em desenvolvimento humano. Quando eu vou para a política, tem uma história aí nisso, né? Porque a política, ela acontece na minha vida como consequência de uma necessidade de organizar a estrutura da educação do município de Taubaté, principalmente no que se diz respeito à valorização dos profissionais da educação e por uma questão de justiça. Na época eu era diretora de escolas, perguntou de gestão, né? Então dirigia uma das maiores escolas do município, e ali eu tive, né, por parte da administração, isso foi no ano 2000, se não me falo, 2000, não, pera lá, e agora, gente? Você se lembra de qual era essa escola? A Dom José Antônio Couto, tá? Que fica na Vila São José. Então, nessa escola, a administração, ela queria que eu assinasse um documento com relação à professora, mas era um documento falso, e aquilo iria fazer com que a professora fosse exonerada. Eu me recusei a assinar, porque não é algo que era verdadeiro, e também por uma questão de princípios, né, que eu tenho na minha vida. Não vamos fazer para o outro que a gente não quer que faça para a gente, né? Só que essa situação acabou que acontecendo em outros locais, em outras unidades, e professores foram mandados embora, tiveram que recorrer à justiça. Houve, né, toda uma apuração por parte da Câmara Municipal de Taubaté, uma ação por parte da Defensoria Pública, e o fato de eu não ter assinado esse documento, uma outra pessoa veio assinar no meu lugar, mas foi o que foi usado como prova para dizer que houve toda uma manipulação desse processo de avaliação de estágio probatório, de uma forma que foi manipulada de uma forma né, para prejudicar as pessoas. E com isso os professores ganharam na justiça e cada um escolheu, né, ser reintegrado ou não. Com base nesse acontecimento, daí sim começa as pessoas por que você não participa da política? Porque olha, a gente precisava organizar, precisava ter concurso público, precisava ter estatuto. Então eu passo a avaliar essa possibilidade de me apresentar para a política, mas muito mais por uma consequência e um incentivo das pessoas que viram o meu trabalho, a minha conduta, do que uma coisa assim que, eu nasci dizendo o seguinte, eu vou querer ser Foi muito bom você ter vereadora ou... Já é parte da nossa próxima pergunta. Qual que o motivo de ter escolhido o cargo de deputado federal para se candidatar? Então, é tudo uma consequência, né? E que bom que seja assim, consequência de trabalho. Então, quando eu vou, por esse motivo, e apresento a minha candidatura como vereadora, eu fui eleita, e no nosso mandato a gente contribuiu muito em Taubaté para consolidar, né, alguns avanços na área da educação. Criação de conselhos de educação, conselho na época do Fundef, que hoje é Fundeb, criação de cargos, foram mais de 1.500 cargos criados
para concurso, porque antes não era nada, não tinha nada de concurso, né? Sabe aquela coisa, contratava, muda o prefeito, depois muda todo mundo, ficava todo mundo naquele medo, enfim. Então criamos os cargos e avançamos com o Estatuto do Magistério, que é algo previsto desde a Constituição e que Taubaté não tinha. Então no Estatuto a gente garante algo que, por exemplo, eu conheço vários planos de carreira, que no plano de carreira a expectativa geralmente do professor ou do trabalhador é você ter um percentual a mais no seu salário, né? Mas nós conseguimos garantir já no Estatuto do Magistério de Taubaté a equiparação salarial entre todos os professores, para que não houvesse diferença de piso salarial entre eles, e conseguimos também 40% de adicional de nível universitário para os professores, e também da educação infantil, porque até então eles não recebiam, só os professores que a gente tem como professor 3, né, que leciona para o Fundamental 2 e para o médio. Então, foram conquistas interessantes, só que todas as vezes que a gente questionava, né, e reivindicava uma melhoria salarial, a resposta que a gente tinha na época do prefeito era que, por conta da lei de responsabilidade fiscal, não se podia investir mais nos professores. E aí eu comecei a estudar e identifiquei que a lei de responsabilidade fiscal é uma importante lei que tem que ser respeitada. Só que a lei que trata dos recursos da educação, que são importantes para pagamento do salário de professor, recursos na época do Fundef, hoje Fundeb, pela hierarquia das leis, ela estaria acima da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando eu vejo isso, mas ele está dando desculpa a uma lei que está abaixo dessa outra lei, e que essa outra lei permite usar no mínimo 60% por remuneração dos professores, podendo usar até 100%. E a gente tinha meios, né, de avançar. Então, aproveitando que você está falando sobre deixa eu só fechar isso. Aí o que eu faço? Eu pego, apresento esse questionamento para o Conselho Nacional de Educação. Com a resposta que eu tenho, aí a gente elabora um anteprojeto e eu encaminho para a Câmara dos Deputados. Só que daí eu era até então vereadora, não era deputada. E na Câmara dos Deputados, no Congresso, quem acaba que apresentando, transforma esse anteprojeto que eu apresentei em projeto, é um senador do Paraná, o senador Osmar Dias. Mas aqui é importante dizer o seguinte. Então, aqui é importante dizer o seguinte: eu realmente apresento uma candidatura como deputada federal, porque algumas coisas a gente tem que resolver em Brasília. Eu não conseguia mais resolver no município. E é claro que o nosso lema, como candidata a deputada federal, tem por base a educação, mas também o fortalecimento das cidades. A gente precisa, com toda essa crise que a gente está vivendo no país, a maior parte das nossas cidades vivem do fundo de participação dos municípios. E a economia, que está em crise, ela acaba que fragilizando os nossos municípios. Então, nesse período que eu fiquei por 1 ano e 4 meses como deputada, eu fui uma deputada assim que corria atrás dos ministérios mesmo, principalmente na área da saúde, na área da educação social, para fazer o dinheiro de Brasília chegar até os nossos municípios. Porque não é possível você deixar dinheiro lá parado, sendo que a necessidade está aqui, né? As pessoas precisam ser atendidas. E esse trabalho repercutiu muito bem. A gente conseguiu destravar praticamente todas as obras de creches aqui na região. Recursos para a saúde, por exemplo, para manutenção de UPA, SAMU, também conseguimos liberação dessa habilitação e conseguimos voltar a radioterapia para o Vale, onde vai ser na Santa Casa de Guaratinguetá, né, que é importante a gente deixar isso claro para vocês. Isso vai desafogar até mesmo o nosso regional de Taubaté. Os pacientes do Vale Histórico precisam hoje vir para Taubaté ou então ir até Guarulhos para fazer radioterapia. E agora não, aliás, ainda não. Aqui eles estão agora arrumando todo o espaço, já tem um espaço na Santa Casa de Guaratinguetá para receber. Provavelmente, a partir do ano que vem, esse trabalho já está consolidado. Legal. Com isso a gente conclui a etapa da sua história, né? E agora a gente passa para a pergunta do sistema cotidiano. A primeira pergunta do cotidiano, né, o IBGE divulgou uma pesquisa que entre os cidadãos que têm a opção de voto facultativo, a intenção de voto entre eleitores de 16 e 17 anos caiu 14,5% nas eleições desse ano,
E, ao contrário, os maiores de 70 anos subiu 11,12%. A gente queria saber como você vê esse cenário, Paulo. Eu sinto que os cidadãos acima de 70 anos, né, esse aumento, né, de querer votar, é porque eles passaram por problemas no nosso país de realmente a gente conseguir ter direito à democracia. Esse cidadão vivenciou esse período. Ele sabe o que é viver sob uma ditadura militar, sob a gente não ter o direito de se expressar, de falar, né, de ser punido por isso, ser perseguido por isso. E diante do contexto que está e consciente dessa necessidade de participação consciente e vendo os extremos, né, a gente vive aí um período eleitoral de extremos, né, de um lado uma coisa, do outro lado outra, uma briga muito acentuada, as pessoas assim, realmente, a gente vê às vezes amigos, parentes, familiares brigarem entre si. E isso, para quem já viveu um período desse no nosso país, dá valor para a conquista da democracia. Então, eu acredito que essas pessoas elas estão realmente buscando exercer esse direito que levou, né, teve um grande esforço da sociedade no passado para que a gente tivesse. E hoje, muitos jovens acabam que, até mesmo pelos escândalos que a gente tem na política, né, olhar para tudo isso, embora não seja a maioria dos políticos, né, que estejam lá na Lava Jato, mas quando você fala que você participa da política, todo mundo já fica com o pé atrás. Opa, eu tenho uma trajetória de trabalho na política concreto, sou ficha limpa, tenho trabalho com resultado, as pessoas têm acesso a isso, sempre dou publicidade, presto conta mesmo. Para mim, publicidade é prestar conta, é dever. Mas o que chega muitas vezes na grande mídia é só o que não é bom. E tem coisas sérias acontecendo. Mas você fala sobre coisas sérias acontecendo, porque a gente percebe, a gente queria saber na verdade de você, o que você percebe nas cidades do Vale do Paraíba relativo a políticas públicas, mais especificamente políticas públicas voltadas para os jovens. Eu queria saber se você tem algum projeto para melhorar essa situação das políticas públicas atualmente nas cidades do Vale do Paraíba, se quiser usar como exemplo São José, Caçapava. Tá, primeira coisa, eu acredito que a gente tem que olhar questões básicas, educação, formação, né, para que as pessoas tenham, né, realmente assim, condições de se expressar, de se formar, de fazer as suas avaliações críticas, né, de fazer as suas manifestações, mas que uma educação de boa qualidade que permita a ela uma boa estrutura para participar desse mundo do trabalho que está mudando muito. Há pouco tempo atrás, quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter youtuber como uma espécie de profissão, né? São coisas que estão acontecendo hoje que a gente não imaginava e está acontecendo tudo muito rápido, né? Uma mudança muito acentuada. Então, para mim, é claro que a gente tem essa questão da educação, fazer monitoramento, cobrar, né, uma insistência muito forte para que o Plano Nacional de Educação ele se concretize e a gente possa ter uma escola com real significado para o aluno, né? O ensino médio, que é a etapa final da educação básica, é onde a gente tem o maior abandono escolar. Ou seja, hoje as pesquisas mostram, o jovem, ele não vê sentido naquilo que está acontecendo ali, naquele espaço. Então precisa realmente dotar o ensino médio de sentido, isso exige um grande esforço da sociedade. Hoje tem uma análise, né, de texto para fazer uma revisão curricular do ensino médio, mas que, da maneira como foi apresentada, está sendo rejeitada pela comunidade, né, de professores e por quem está estudando esse documento. Então, o foco é realmente retomar isso com mais empenho e mais participação da juventude. Então, para mim, a base é a educação. Mas também tem questões da saúde, questões de economia criativa, saneamento básico e assim vai. O nosso próximo assunto é um assunto que está bem em debate ultimamente também, é a mobilidade urbana. E a gente queria saber se você tem alguma proposta ou o que você acha que pode ser feito para melhorar a mobilidade nas cidades da região aqui. Então, as questões de mobilidade, embora você tenha uma legislação, né, federal que dê amparo aí a questões de planos diretores dos municípios, tudo,
ela exige muito do município, né, toda essa regulamentação, porque o território é aqui, né, as pessoas vivem aqui, e claro que precisa também aí de um reforço por parte do governo federal, que no meu caso eu avalio que um dos pontos que a gente defende é até fazer a revisão do nosso pacto federativo, que a maior parte dos recursos fica no governo federal. Então, quando a gente fala mobilidade, o que precisa? Infraestrutura, melhorar a malha viária, sinalização. A maior parte dos municípios hoje não tem condição de fazer isso. Tem que ter aporte de recurso federal. E a gente tem que fazer essa cobrança lá, né? Agora, é claro que tudo isso tem que estar de uma forma muito bem coordenada, ordenada, para que a gente não tenha desperdício e desvio de dinheiro público, para que ele realmente possa ser conduzido para auxiliar nessa questão da mobilidade. Claro, também olhar aí para alternativas, né? Hoje as pessoas têm buscado aí vários meios de se locomover e, por exemplo, regulamentação do Uber. Teve muita discussão. Eu votei para regulamentar, mas tinha muita gente que era contra a regulamentação do Uber. Mas como que você vai ser contra? Vocês usam Uber? Sim. Então, eu uso. você não? Então, eu uso táxi, eu uso Uber, conforme a necessidade, conforme quem chega primeiro ali mostra que vai estar mais perto no aplicativo. Mas isso é um direito do cidadão também, dele escolher. Se ele vai de Uber, tomando os devidos cuidados, sendo tudo regulamentadinho, a gente tem que cuidar disso, né? Ultimamente tem aumentado entre os jovens os casos de sífilis, a AIDS também é um caso que de anos já vem se estendendo por aí. E queria saber como você pretende atuar nessa questão da prevenção dessas doenças. Tudo que se fala de prevenção passa por processos de formação, passa por educação. Então, as equipes de ESF hoje, nas secretarias de saúde, eu vejo ali, é um trabalho incrível, porque elas trabalham diretamente, vocês sabem o que é ESF? Pode explicar para quem estiver assistindo. Tá, é Estratégia de Saúde da Família. É um programa que identifica e ele presta esse serviço nas comunidades mais vulneráveis e um serviço diário diretamente na casa da pessoa, na família. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que eu acredito que é realmente necessário e a gente precisa também, assim, de um trabalho junto com família, escola, para que a gente possa orientar isso com mais responsabilidade, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar a respeito, né, da relação entre homem e mulher, das relações humanas, mas a gente precisa tratar disso, comunidade, junto com a escola. Então, não dá para virar as costas. Estamos dentro da sala de aula, vamos passar para a temática de educação, né? Você, como filho de professores, né, como você disse na sua introdução, na sua história, eu queria saber o que você acha da educação municipal aqui do Vale do Paraíba, cidades como Caçapava, São José, e também queria saber das suas propostas para melhoria, se é possível, claro, e suas propostas para tornar melhores as escolas, o ensino, a educação no Vale do Paraíba. Bom, a gente tem no Vale algumas situações preocupantes, né, em termos de aferição de DEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi publicado recentemente. E já há toda uma espécie de união de esforços aí para que a gente possa estudar com profundidade as razões dessas dificuldades e propor aí melhorias. Com relação à questão aqui de Caçapava, Taubaté, São José dos Campos, eu tive já a oportunidade de estar com várias equipes de professores, de participar e vejo assim que há um esforço, um engajamento muito forte para poder dar conta e realmente prestar um bom serviço para a comunidade. E em alguns locais vejo também a participação. Quando a família participa e quando a escola é aberta para a família e promove essa participação, a gente realmente assim aumenta muito a nossa chance de ter um resultado melhor. Agora, para tudo isso, não adianta a gente querer achar que vai inventar uma receita nova. Já tem consensuado entre a sociedade o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, desde 2014. E que, desde 2014,
nenhum orçamento da União convergiu integralmente para fazer cumprir o Plano Nacional de Educação, que vai tratar de recursos da educação, de metas para cumprir, para atender, para abrir vagas em creche, de metas também para atender e valorizar os profissionais da educação, de metas para o ensino médio, para melhorar as nossas estruturas das nossas escolas e também a formação dos nossos profissionais. Então, é um conjunto de metas com estratégias, mas que precisa de recurso para ser concretizado. Para a gente fechar agora essas questões, a gente queria saber o que você pensa sobre a relação entre a educação e o esporte, e se tem algum projeto que una essas áreas. A gente identifica vários projetos interessantes. Taubaté tem um que é muito bem avaliado pela comunidade e que a gente vê realmente um resultado extraordinário. Primeiro que o esporte, além dele estar trabalhando também com questões emocionais, ele trabalha situações e habilidades essenciais também para a convivência humana, né? Que é o respeito, entender de regras, disciplina, hierarquia também, porque é importante a gente conhecer, né? Qual é a nossa posição. Se eu entro, né? Por exemplo, eu entrei aqui na entrevista, eu não sabia que tinha 3 minutos para responder. Vocês faltaram me passar essa regra, né? Então não fui eu que descumpri, é que eu não sabia. Eu não sabia. Mas o esporte, ele ajuda muito nisso. Em sala de aula, por exemplo, quando a gente consegue fazer essa união, essa soma com os professores de educação física, os professores de fundamental ou de outras disciplinas, educação infantil, puxa, melhora muito, porque você une, né? É vida. E ainda além de melhorar a educação, de ajudar na educação, eu falo educação, formação geral, né? Ajuda também na saúde. Então, esporte é muito interessante. Muito bom. Agora que a gente já passou pelos principais temas da sua trajetória, saúde, educação, segurança, né? Eu queria abrir esse espaço para você falar suas ideias, suas propostas. Se você puder falar diretamente já falando agora. Quanto tempo tem? 5 minutos. 5 minutos? Nossa, até bastante. Vamos ver. Bom, gente, eu tenho, assim, realmente política na minha vida é consequência de trabalho. E eu tenho a minha profissão, sou professora, sou acadêmica, meu mestrado me permite também ter trabalhos em pesquisa. Sou escritora, tenho 4 livros publicados. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque política na minha vida é consequência realmente do trabalho. Porque eu sou uma profissional que eu tenho o meu cargo, sou bem-sucedida, sou respeitada pela minha profissão e faço, né, com que tudo isso que eu tenho feito com qualidade para as pessoas, né, isso tudo faz com que as pessoas me estimulem então, representa a gente nesse espaço que é a política e que realmente é um espaço desafiador, ainda mais nos dias de hoje. Então, qual é a minha proposta de trabalho? É continuar fazer a política dessa forma, com consequência de um trabalho sério, sempre buscando ouvir quem realmente sabe dos diferentes assuntos que a gente tem que tratar para que as nossas decisões sempre sejam bem fundamentadas, né, e que tenham por premissa o interesse público para realmente ajudar a nossa gente, a cuidar das pessoas, né? Eu entendo que política na minha vida é servir a um propósito. Enquanto proposta de trabalho, de atuação, a primeira, né, que eu acho que é uma premissa básica, é a gente contribuir com a fiscalização do nosso dinheiro público, combate à corrupção. Ninguém aguenta mais isso. Votei a favor das medidas anticorrupção, mas isso realmente tem que fazer acontecer, tem que andar, tem que prosperar. Ninguém aguenta mais isso, até porque isso é buscar ajudar a humanizar mais a política, né? Porque não é possível que o corrupto, quando desvia o dinheiro da saúde, ele com certeza ele não se coloca no lugar de quem está lá na fila esperando por uma vaga, né? Porque se ele se colocasse no lugar daquela pessoa, acho que a consciência pesar, ele não ia fazer aquilo. Então, combate à corrupção, também a pauta da educação, a gente fazer o Plano Nacional de Educação sair do papel, e lá a gente tem uma série de compromissos, valorização dos professores, melhor estrutura. Na parte da saúde, a revisão da tabela do SUS, e isso é um assunto um tanto que complexo, não sei se não me
ou se o tempo aqui, quantos tempos eu já falei? Pode seguir. Pode seguindo? Tá. Mas todo serviço que é prestado em saúde nos municípios, né, tem uma tabela para se fazer o repasse para o município. E essa tabela está atrasada há anos, gente. Só que as coisas, os materiais, os esparadrapo, o remédio, ano a ano, mês a mês até, né, tem crescido o preço. Então a gente precisa realmente rever essa tabela. Na questão aqui do Vale, a gente precisa ter uma retaguarda hospitalar para o Vale Histórico. Aqui para Caçapava, a gente tem um trabalho muito focado em tornar parte da Fusan numa UPA 24 horas. E isso realmente é estratégico e importante para o município, porque conseguindo fazer isso, a gente vai conseguir pleitear do governo federal que ele repasse o recurso para manutenção. Então, habilitando o serviço como UPA, parte ali como UPA, a gente vai conseguir cerca de R$300 mil mês repassados para ajudar na manutenção da Fusan aqui em Caçapava. Depois tem a questão da segurança, que eu já adiantei um pouco, o vídeo monitoramento, mas precisamos também investir aí no pessoal que faz a segurança, né? Guarda tanto do Estado como também municípios, quando o município tem. Falei de educação, saúde, né? Saneamento básico, a nossa região aqui, isso tem a ver também com as possibilidades aí de trabalho para a juventude, quando a gente trata de economia criativa. A gente tem um potencial turístico muito forte, mas a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, né? Natural, das nossas riquezas naturais. Então, eu tive a oportunidade nesse período como deputada, 1 ano, 4 meses, de conseguir junto à FUNASA, que é a Fundação Nacional que trata dessas questões, a gente conseguiu mais de 6 milhões de recursos para vários municípios aqui que tem nascente, para cuidar de saneamento, de esgoto. Porque, por exemplo, na atividade da Serra, você tem todo um conjunto ali de afluentes que correm aqui para formar, né, o nosso Paraíba e que com todo o esgoto sendo jogado. Então, a gente tem que cuidar disso lá, até para que eles possam usar melhor o potencial turístico deles, em termos de recursos naturais, e para que a gente também cuide do ambiente e trabalhe por saúde, né? Saneamento também é saúde. Acabou o tempo. Mas estou aqui, gente, para pedir o voto de vocês também. Conheço mais o meu trabalho. O meu site é o afederaldovale.com.br. Lá tem tudo detalhadinho, tanto sobre a minha vida, quanto também das propostas. O tempo é tudo limitadinho aqui, mas peço o voto de vocês. Meu número é o 2351. Contem com o meu trabalho. E olha, eu trabalho mesmo. Gostaria de agradecer por você ter cedido o seu tempo hoje aqui. Obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Obrigada.